Presta muita atenção no que você vai ouvir agora, que é muito sério. Eu vejo muitas pessoas que se dizem hebraístas, mas na realidade são mais hebraizantes. E tentam trazer para dentro do corpo de Yahushua, chamados Yahushuaim ou Roli, aqueles que creem em Yahushua em todo o mundo, as práticas judaizantes que não se aplicam mais aos nossos dias. E com alguns agravantes. Primeiro, aqueles que não creem que Yahushua, conforme eles dizem Yeshua, essa forma abreviada e errônea de transliterar o nome, porque o tetragrama sagrado é composto de 4 consoantes, você precisa no mínimo de 4 fonéticas, não é no mínimo, né? É a totalidade, né? Totalidade de 4 consoantes, Yod, Re, Vav e Re. Saiu daí, você está formando ou um pentagrama, os que defendem Yahu, Yaô, Yerô, né? E outras transliterações. Está subtraindo e abreviando para Ye o nome do Altíssimo, pois Shua todos concordam. Sem entrarmos em detalhes aqui do que poderiam significar esses nomes. Bom, a primeira denúncia que nós queremos fazer, a advertência para você, que realmente é filho do Altíssimo, para que não entre nessa canoa furada, é que Yahushua é o próprio Criador revelado. Em Ivrit diz que ele foi gerado, né? Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, você vê, a partir do versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Então o Altíssimo é o eu sou, essa forma hebraica que significa eu sou aquilo que eu quiser ser. Sim ou não? Bom, quando Filipe perguntou para Yahushua, que eles dizem ser Yeshua, o Hamashia, perguntou, mostra-nos o Pai, capítulo 14 de Al-Huranã, que alguns transliteram aí para Yeshonã, livro de João, né? Capítulo 14 aqui, versículo, a partir do versículo 8, disse Filipe, Morriul, que está como Senhor, né? As considerações a respeito, muitos já sabem. Mostra-nos o Pai, o Abi, isso nos basta. Da pergunta de Filipe. E Yahushua respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Se eu pudesse fazer uma pequena analogia aqui ao texto, né? Eu diria, sem o acréscimo, mas uma conotação analógica, é o seguinte, que é isso, rapaz? Que é isso que você está falando? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Romanos capítulo 8, versículo 9, você vai encontrar a inferência clara ali, simultânea ao Pai e ao Filho. Você quer ver? Capítulo 8. Vós, porém, não estáis na carne, versículo 9, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahu habita em vós. Falando do Pai. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, simultaneamente, é o Pai e o Filho, esse tal não pertence a ele. Bom, a pessoa que não tem o Espírito da verdade, o Consolador amado, o Espírito Kadosh, o Santo, o Ruha, o Rodshua, no hebraico arcaico, o Ruach HaKodesh, no hebraico bíblico moderno, a pessoa que não tem o Espírito da graça,
ele não entende realmente. Ele pega as Escrituras na sua formação literal. Nem o Filho, nem os anjos sabem o dia da sua volta. Somente o Pai. Está certo? Errado. Humanamente falando, não, mas como o próprio Criador, ele sabe. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade? Tudo é vaidade? Tudo é vaidade? Referindo-se às coisas transitórias desta vida, o apego a essas coisas passageiras, né? Como uma nuvem que logo passa. Isso sim é vaidade. Como correr atrás do vento, correr atrás das riquezas, que sai pelas mãos, você nem vê quando elas desaparecem. Há várias citações escriturais que nos reportam a realidade de que o nosso Salvador amado é o próprio Criador. Ele foi gerado pelo Espírito da Verdade. Alguém nos recepciona num determinado aeroporto aqui do Brasil e nós ficamos ali naquele momento muito em confraternização, conversando e procurando estabelecer um clima de amizade, até que um desses indivíduos, usando até um kipazinho na cabeça, virou-se para mim e soltou essa, que Yahushua, ou a transliteração errada que eles praticam, os messiânicos, Yeshua, ou se fosse outra preferência, Yahushua, Iau, Iô, né, e por aí afora, foi gerado, não, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas vou ser mais objetivo e prático. Ele foi resultado de um relacionamento entre Yahuzaf e Maroim, José e Maria. Veja só até que ponto esse cara chegou. E nós tivemos que explicar para ele que se Yahushua, Yeshua, conforme vocês defendem aí, a transliteração para o nome do Messias, fosse gerado um relacionamento entre José e Maria, no caso de Yahuzaf e Maroé, o pecado passaria para ele e todos nós estaríamos irremediavelmente condenados, perdidos para sempre. Um pecador jamais poderia salvar o outro. Mas ele veio na forma de filho, e levou sobre si todos os nossos pecados. Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Puro, kadosh, santo, sem pecado. 1 Timóteo, conhecido também na transliteração hebraica para Yahutan, capítulo 2, versículo 5, diz: há um só, Yahul, e um só, e um só mediador entre Yahul e os homens. Quem? Yahushua, Mehushai, Messias, ou conforme vocês defendem, Yeshua, Yahushua, Yahushua, e por aí afora. Há um só Criador. Exatamente. E se baseiam na Torá para dizer que o filho não poderia ser o próprio pai, porque tais indivíduos não têm o Espírito da Verdade. Estão cultuando, preste atenção no que vai ser dito agora, viu? Muito sério. Estão cultuando um falso Messias. Falam que saíram do sistema, que não cultuam mais o nome tradicional que todos nós conhecemos, dado ao Salvador amado. Mas praticam coisas muito piores às vezes. Exemplos eu tenho tido aqui, são vários. Esse é um deles. Quem não crê que o Filho é o próprio Pai revelado está condenado ao inferno, está cultuando um falso Messias.
está cultuando um falso Messias. Esta advertência se destina a todos em todo o mundo, a todo o grupo judaizante messiânico na face da terra. E não se voltarem para o Messias conforme a Brit Hadashah, pelo Espírito, estão condenados ao inferno e cultuando um falso Messias do mesmo jeito. É isso mesmo. Essa advertência, sem dúvida alguma, tem como objetivo maior exaltar o nome do Altíssimo, alertar aos nossos irmãos em todo o mundo para que não se deixem enganar. Outra coisa, aqueles que praticam a circuncisão estão excluídos da graça, do favor imerecido no nosso Salvador amado. Basta você fazer algumas leituras aqui no livro de Gálatas. Por favor, medite depois. Medite calmamente no livro de Gálatas. Você imediatamente vai mudar de ideia. Se por acaso está com esse desvio de conduta, né? Aqueles que se deixam circuncidar pela prática da lei, da graça decaída. A lei em si, espiritual, permanece, mas a cerimonial não. Você sabe fazer a diferença entre a lei cerimonial e a espiritual? Todos aqueles que não vierem para a lei espiritual, a lei do Espírito, serão condenados eternamente ao inferno, ao tormento eterno. Seja você quem for, professor de hebraico, judeu messiânico, não importa seu grau de escolaridade, eu estou lhe advertindo agora. Se você não aceitar o Messias como o próprio Yahu revelado, a forma Ulvi, que desde Bereshit nós encontramos, se não se arrepender, estará eternamente condenado ao inferno e cultuando um falso Messias. Esse assunto é muito vasto, nós poderíamos falar bastante sobre ele. Aqui, sempre epígonos do Espírito da Verdade, não Espírito, não é? Espírito da Verdade, não Espírito do homem.